Informação urgente. Revisão da vida toda acaba de mudar tudo novamente com a intervenção do governo. Pessoal, eu sou a Paula Macedo e você está no canal Renda Brasil. Saiba que é um prazer ter você comigo aqui novamente e eu espero que cada um de vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E para todos vocês que estão aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Eu já te convido também a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, esse sininho que fica bem próximo aí, inscrever-se, é só ativar ele em todas para que o YouTube te notifique todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aqui no canal Renda Brasil. Se eu puder já contar com o seu like, mesmo no começo do vídeo, eu vou ficar muito feliz, vou entender que você está gostando do canal, vem gostando do conteúdo e trarei sempre vídeos novos e importantes a você, aposentado e pensionista do INSS. E se você puder também compartilhar esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhecer, levando aí a informação para muitos que desconhecem, né, gente? Bom, vamos falar então sobre a revisão da vida toda do ano de 2022 agora. Mesmo depois de todos os 11 ministros apresentarem seus votos no julgamento da revisão da vida toda, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque do plenário virtual. Com isso, o julgamento que estava 6-5 a favor dos aposentados vai ser reiniciado no plenário físico. Olha só, pessoal. Com a manobra, o voto do relator Marco Aurélio Melo, de acordo com as regras do plenário virtual, não seria aproveitado e o novo ministro André Mendonça poderá votar e alterar o placar. Mas alguns ministros que consideraram o destaque como uma tentativa de manipular o resultado do julgamento articulam uma questão de ordem para manter o voto de Marco Aurélio a favor dos beneficiários. O julgamento sobre a revisão da vida toda ocorre no recurso especial 1276977. Nesse processo, segurados do INSS buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição na média salarial, contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994. Isso porque, em 1999, uma reforma na legislação previdenciária mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que, para pessoas que contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real, 1994, não seriam considerados. E no dia 4/3, o ministro Alexandre de Moraes havia desempatado o julgamento e votado a favor dos aposentados. Moraes acompanhou o relator, ministro Marco Aurélio, já aposentado, e o entendimento do Superior Tribunal da Justiça sobre o assunto, no sentido de que o segurado do INSS tem, diante de mudanças nas regras previdenciárias, o direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável. Ou seja, pessoal, uma vitória para os beneficiários e uma derrota para o governo. E de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nota técnica do Ministério da Economia, o impacto de autorizar a revisão da vida toda para os cofres públicos é de 46,4 bilhões ao longo de 10 anos. E conforme informou o jornal O Estado de São Paulo, a União atualizou os cálculos do impacto aos cofres públicos para 360 bilhões em 15 anos. O grupo Lesados pelo INSS Revisão da Vida Toda contesta a previsão do órgão federal e contratou estatísticos e matemáticos que estimam o impacto econômico entre 2,7 bilhões e 5,5 bilhões nos gastos federais com previdência, conforme a mediana do indicador de inflação. E o relator Marco Aurélio havia opinado que não é legítima a imposição de regra de transição mais gravosa que a definitiva. Abre aspas.
Desconsiderar os recolhimentos realizados antes da competência julho de 1994 contraria o direito ao melhor benefício e a expectativa do contribuinte, amparada no princípio da segurança jurídica de ter levadas em conta na composição do salário de benefício as melhores contribuições de todo o período considerado, fecha aspas, ponderou então Marco Aurélio. O relator propôs a seguinte tese de repercussão geral. Abre aspas, na apuração do salário de benefício dos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei nº 9.876/1999 e implementaram os requisitos para aposentadoria na vigência do diploma, aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, da Lei nº 8.213/1991, quando mais favorável que a forma de transição. Os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e o Lewandowski acompanharam então Marco Aurélio. E aí veio a divergência, pessoal. O ministro, então, Nunes Marques, responsável pelo destaque, havia aberto a divergência, argumentando que o recurso sequer deveria ser conhecido por uma questão formal, não fosse um erro cometido pelo STJ. E para ele, a corte, ao acolher a tese da revisão da vida toda, de certa forma entendeu ser inconstitucional a regra de transição da Lei 9.876/1999. Porém, sustenta o ministro, a decisão foi proferida pela primeira sessão do STJ, quando somente o órgão especial é quem poderia declarar uma norma inconstitucional. No mérito, Marx entende que a tese não deve prosperar, porque entende ser uma falsa premissa o fato de que seria mais vantajoso para o segurado considerar o cálculo de todo o período de contribuição, inclusive antes de 1994. Então perceba aqui comigo, pessoal, esses dois ministros, que agora querem prejudicar, melar a revisão da vida toda, o Nunes Marques e o novo ministro indicado recentemente, o Mendonça, eles querem prejudicar, melar a revisão da vida toda simplesmente porque são favoráveis ao governo. Eles foram indicados pelo governo e não estão a par de nada sobre o direito, apenas a questão política que conta para eles. Para então evitar aí as despesas do governo, Eles querem isso, evitar despesas do governo. Ou seja, gente, um verdadeiro absurdo isso que vem acontecendo, E segundo o magistrado, os trabalhadores tendem a ter maiores salários na fase mais madura da vida, e não no começo da carreira laboral, de sorte que, em tese, considerar todo o período contributivo é incluir no cálculo as suas primeiras e presumivelmente menores remunerações. Então, quer dizer, gente, todas, Marques ainda destacou os impostos aos cofres públicos que a autorização da revisão da vida toda poderia usar. Assim, o ministro votou por dar provimento ao recurso da INSS e propôs a seguinte tese de repercussão geral, abre aspas, é compatível com a Constituição Federal a regra disposta no caput do artigo 3 da Lei 9.876/1999, que fixa o termo inicial do período básico de cálculo dos benefícios previdenciários em julho de 1994, fecha aspas. Foi acompanhado pelos ministros Toffoli, Barroso, Fux e Gilmar Mendes, tá? O que é a revisão da vida toda, gente? Para você que ainda não sabe o que é. Em 1999, foi promulgada a Lei 9.876, uma reforma previdenciária que criou duas fórmulas para apuração da média salarial, sobre as quais são calculadas as aposentadorias. A regra geral definiu que, para trabalhadores que começassem a contribuir a partir do dia 27 de novembro de 1999,
O cálculo da previdência deveria ser sobre 80% dos recolhimentos mais altos desde o início das contribuições. Porém, a mesma lei fixou uma regra de transição para quem já era contribuinte. O benefício deveria ser calculado a partir das contribuições realizadas a partir de julho de 1994, quando foi instituído o Plano Real. No STF, os segurados visam uma revisão para incluir nos cálculos todo o período de contribuição do segurado, e não só após 1994. Dessa forma, beneficiaria os segurados que tivessem as maiores contribuições antes desse período, né? E até 1994, o país tinha uma alta inflação devido às mudanças frequentes de moedas. E naquele ano foi instituído o Plano Real e a Lei 9.876/99, então definiu que iriam ser considerados os salários a partir de julho de 1994. No entanto, algumas pessoas tiveram suas maiores contribuições antes de 1994. Então, quando elas começaram a se aposentar depois disso, tiveram benefícios menores do que poderiam ter. E muitas pessoas passaram a entrar no judiciário para pleitear que a aposentadoria considerasse todo o histórico contributivo e não apenas de 1994 para frente. Nada mais justo, né, gente? Nada mais justo. É direito aí da pessoa que trabalhou e que teve benefícios, salários mais altos nesse período. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu em 2019 pela validade da revisão da vida toda, autorizando que, quando mais vantajosa, os segurados teriam direito ao cálculo da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, e não só a partir do Plano Real. O INSS recorreu ao STF por meio do recurso extraordinário, que então está sendo julgado agora. E na ocasião, o STJ fixou a seguinte tese, abre aspas, aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213/1991 na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3 da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. Bom, pessoal, justo e correto, né, o entendimento do STJ, que foi corroborado pelo STF, e agora simplesmente, simples assim, o governo quer dar uma canetada e acabar com o direito dos aposentados e pensionistas, né? Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, clica aqui no like, espalhe essa informação para todos que você conhece, principalmente porque esse ano é um ano eleitoral, ano de eleições, tá? E o governo, ele não pode fazer isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da informação que eu trouxe a você. Se você gostou, compartilha, deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo e eu aguardo por todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.